Você já parou para observar aquelas pessoas que parecem ter uma calma inexplicável diante dos problemas? Não é que elas não tenham problemas, não é que a vida delas seja mais fácil, é que existe algo nelas, uma paz que não faz sentido racional, uma tranquilidade que não depende das circunstâncias. E enquanto você está aqui, com a mente acelerada, repassando conversas que aconteceram há 3 dias, antecipando catástrofes que talvez nunca aconteçam, planejando respostas para situações que ainda nem existem, essas pessoas estão dormindo bem, tomando as decisões certas e avançando. Você já notou como algumas pessoas vivem na plenitude, enquanto outras, mesmo com toda a inteligência do mundo, ficam paralisadas dentro da própria cabeça? A mentira que o mundo moderno te vendeu é esta, que pensar mais é sempre melhor. Que a pessoa que analisa todos os ângulos, que prevê todos os cenários, que não age antes de ter certeza absoluta, essa pessoa é sábia. Que cuidado é sinônimo de inteligência. Mas existe um ponto onde o cuidado vira prisão. Existe um ponto onde a análise vira paralisia. E existe um nome bíblico para esse ponto. Hoje, neste vídeo, você vai descobrir o que a Bíblia chama de ansiedade do coração. Vai entender por que a maioria dos cristãos nunca encontra a paz que Deus prometeu. E vai conhecer o sistema de 3 etapas que transforma uma mente em guerra consigo mesma, em uma mente que descansa em Deus. O sistema que vou te apresentar hoje não tem nome complicado. Não é uma metodologia de coach. Não é um protocolo de terapia, embora a terapia seja importante e eu vá falar sobre isso. É um caminho bíblico de 3 movimentos que Deus revelou através das Escrituras e que, quando obedecido em sequência, transforma a mente que pensa demais em uma mente que confia completamente. Eu chamo esse caminho de o silêncio obediente. 3 etapas: rendição, mordomia da mente e descanso soberano. E nos próximos minutos você vai ouvir a história de alguém que viveu esse caminho do começo ao fim. Antes de continuar, quero te convidar a se inscrever neste canal agora mesmo, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e deixar seu like, porque isso ajuda demais esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam. E me conta nos comentários, qual área da sua vida você mais sofre com o excesso de pensamento? É nos relacionamentos, nas finanças, no trabalho, nas decisões do dia a dia? Me conta lá embaixo. Agora vamos à história. Beatriz tinha 56 anos quando concordou em ser entrevistada para um pequeno projeto de documentário sobre fé e transformação mental. Ela não era famosa, não tinha canal no YouTube, não tinha livro publicado, não tinha ministério com palco e microfone. Era uma mulher simples, cabelos grisalhos, mãos calejadas de quem trabalhou a vida inteira e um sorriso que desconcertava qualquer pessoa que a conhecia pela primeira vez. Não era um sorriso forçado. Era o sorriso de quem não tem mais nada para provar. A entrevistadora, uma jovem de 28 anos chamada Camila, abriu o caderno, ajeitou a câmera e fez a primeira pergunta. Dona Beatriz, as pessoas que a conhecem hoje descrevem a senhora como uma mulher de paz extraordinária. Mas eu ouvi dizer que nem sempre foi assim. A senhora pode me contar como era antes? Beatriz riu baixinho. Não de deboche, de reconhecimento. Antes, ela disse, eu era uma mulher que não dormia. Não porque tinha insônia médica, porque minha mente nunca parava. Ela juntou as mãos no colo e olhou para um ponto distante, como quem revisita um lugar que ainda lembra o cheiro. Eu passava noites inteiras refazendo conversas, reconstruindo situações, perguntando, e se eu tivesse dito diferente? E se eu tivesse feito antes? E se der errado amanhã? Era como ter um televisor dentro da cabeça que não tinha botão de desligar. Camila anotou algo no caderno. Quanto tempo a senhora viveu assim? 32 anos, Beatriz disse com uma serenidade que fez Camila levantar os olhos da anotação. Dos meus 21 anos até os 53, mais de 3 décadas pensando demais sobre tudo. E foi aí que a entrevista começou de verdade. Beatriz cresceu numa família de classe média em Belo Horizonte. Pai contador, mãe professora, 2 irmãos mais novos. Ambiente bom, estruturado, sem traumas gritantes.
Mas desde cedo, ela desenvolveu um padrão que ninguém percebeu como problema, porque parecia exatamente o oposto. Ela era a filha responsável, a que pensava antes de agir, a que nunca tomava decisão por impulso, a que ponderava. Na escola, era elogiada pelos professores. No trabalho, era respeitada pelos chefes. Beatriz é cuidadosa, diziam. Beatriz não erra porque pensa muito antes de agir. O que ninguém via era o custo. Eu levei 6 meses para aceitar um emprego, ela contou para Camila. 6 meses analisando o contrato, pesquisando a empresa, conversando com pessoas, simulando cenários ruins. E sabe o que aconteceu? No 5º mês, ofereceram a vaga para outra pessoa. Eu fiquei paralisada de tanto pensar. Ela pausou. E aí passei os próximos 2 anos pensando por que eu tinha perdido aquela oportunidade. O padrão se repetia em tudo. No casamento, ela demorou 4 anos para dizer sim ao homem que amava, porque ficava imaginando tudo o que poderia dar errado. Nas finanças, ela sabia exatamente o que precisava fazer, mas nunca agia, porque sempre havia mais uma variável para calcular. Na fé, ela conhecia a Bíblia de cor, anos de escola bíblica dominical, grupos de estudo, cultos todas as semanas, mas a palavra ficava na cabeça como informação, não descia para o coração como convicção. Eu era cristã de arquivo. Ela disse para Camila com uma clareza que só vem de quem já processou a dor completamente. Sabia tudo, fazia nada, porque sempre havia mais um versículo para estudar antes de obedecer, mais uma confirmação para esperar antes de confiar. Camila hesitou antes da próxima pergunta. O que mudou? Beatriz sorriu de novo. Dona Ruth. Dona Ruth tinha 71 anos quando Beatriz a encontrou pela primeira vez numa quarta-feira de reunião de oração. Beatriz tinha 38 na época. Era líder de célula conhecida na igreja como a mulher que sabia responder qualquer dúvida bíblica, mas estava indo para aquela reunião pela primeira vez, depois de anos evitando, porque, como ela explicou para Camila, eu achava que grupos de oração eram para quem não tinha estrutura teológica suficiente para orar sozinho. Foi Deus que a colocou naquela cadeira. Dona Ruth não era líder oficial, não tinha título. Sentava no canto, ouvia tudo, orava pouco e em voz baixa, e tinha um jeito de existir no ambiente que Beatriz não conseguia descrever tecnicamente, mas sentia fisicamente. Era como se o espaço ao redor dela tivesse menos peso. No intervalo, enquanto tomavam café, Beatriz fez um comentário casual sobre uma situação no trabalho que estava consumindo seus pensamentos há semanas. Dona Ruth a ouviu com atenção total, sem interromper. E quando Beatriz terminou, a senhora fez uma pergunta simples que mudou o rumo dos próximos 15 anos. Filha, você já entregou isso a Deus de verdade? Ou só pediu para Ele resolver enquanto você continuava controlando? Beatriz ficou em silêncio por um longo tempo. Não era uma pergunta rude, era uma pergunta cirúrgica. E ela soube na hora, com aquela clareza incômoda que a verdade sempre traz, que a resposta era não. Ela nunca tinha entregado nada a Deus de verdade. Ela rezava pedindo solução, enquanto continuava construindo planilhas de contingência. Ela declarava confiança com a boca, enquanto a mente já estava na próxima camada de análise. Dona Ruth, ela disse hesitante, como você aprendeu a parar de pensar demais? A senhora colocou o copinho de café na mesa, olhou diretamente para Beatriz e disse, aprendi que minha mente não é o trono de Deus, e enquanto eu insistia em usá-la como se fosse, eu estava na prática colocando minha inteligência no lugar do Espírito Santo. Camila parou de escrever. Beatriz notou. Anotou isso? Perguntou com gentileza. Anotei, Camila disse em voz baixa. Nos meses seguintes, Dona Ruth e Beatriz começaram a se encontrar às sextas-feiras de manhã. Não era uma mentoria formal, era café, Bíblia aberta e conversa honesta. E foi nesses encontros que Beatriz foi introduzida, sem esse nome, sem essa estrutura formal, ao caminho que ela só entenderia completamente anos depois. A primeira coisa que Dona Ruth me disse foi que eu precisava parar de tentar entender antes de obedecer, Beatriz relatou para Camila. Ela abriu em Provérbios 3, versículos 5 e 6 e leu.
Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. E aí, ela fechou a Bíblia e disse: Beatriz, você estuda esse versículo há 20 anos. Você já obedeceu ele uma vez? A resposta era não. O que Dona Ruth chamava simplesmente de render a mente, Beatriz mais tarde entenderia como a primeira etapa do sistema: rendição. Não rendição passiva, de quem desiste de pensar, mas rendição ativa, deliberada, de quem escolhe colocar o próprio entendimento debaixo da soberania de Deus. Era uma disciplina diária, quase física na sua exigência. Dona Ruth deu instruções concretas. Toda manhã, antes de verificar o celular, antes de pensar no dia, Beatriz precisava abrir a Bíblia em Salmos 46 e ler em voz alta: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não meditar sobre o versículo, ler, em voz alta, e depois ficar em silêncio por 10 minutos, sem planejar, sem revisar, sem antecipar, apenas silêncio intencional diante de Deus. Eu achei que seria fácil, Beatriz disse para Camila com uma risada. 10 minutos. Sou adulta, tenho autodisciplina. 10 minutos de silêncio. Mas no primeiro dia, a mente dela produziu em 10 minutos a pauta da reunião do trabalho das 14h, uma conversa com a irmã que havia ficado mal resolvida, a conta de água que vencia na sexta, o sinal de luz do carro que piscou na semana anterior e ela ainda não tinha levado ao mecânico. Uma análise das possíveis razões pelas quais seu chefe tinha parecido distante na véspera e o esboço de 3 respostas possíveis caso ele dissesse algo desconfortável naquele dia. Em 10 minutos. Eu fui para o encontro com Dona Ruth e disse: não funciona para mim. Minha mente é diferente. Ela riu tanto que eu me ofendi um pouco, Beatriz contou sorrindo. E aí ela disse: filha, a mente de todo mundo faz isso. A diferença não é ter uma mente que não pensa, é ter uma mente que aprendeu a quem entregar os pensamentos. Ela abriu em 2 Coríntios 10:5 e leu: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Depois, olhou para mim e disse: isso não é sugestão, é instrução militar. A prática continuou. Dias viraram semanas. A disciplina do silêncio matinal permaneceu, mas Dona Ruth foi adicionando camadas. Quando um pensamento de preocupação surgisse durante o dia, Beatriz deveria fazer uma coisa simples: nomeá-lo, entregá-lo em oração e se recusar a desenvolvê-lo. Não suprimi-lo, não negá-lo, entregá-lo. A diferença entre suprimir e entregar é que suprimir é guardar com força no porão. Entregar é abrir a janela e soltar, Beatriz explicou para Camila. 3 meses depois da primeira instrução, algo extraordinário aconteceu. Não do tipo sobrenatural óbvio, do tipo que só quem viveu reconhece como milagre. Beatriz estava no trabalho quando recebeu um e-mail com uma informação potencialmente problemática sobre um projeto importante. A versão antiga dela teria passado o resto do dia construindo cenários, redigindo e-mails de resposta que nunca enviava, revisando o histórico do projeto em busca de qualquer coisa que pudesse ser usada contra ela, chegado em casa com uma dor de cabeça e passado a noite acordada ensaiando conversas. Dessa vez, ela leu o e-mail. Respirou. Disse em voz baixa: Senhor, eu não sei o que fazer com isso. Eu entrego. E voltou ao trabalho. Não resolveu imediatamente, mas também não foi consumida. Quando chegou em casa, a situação ainda existia, mas ela dormiu. Eu liguei para Dona Ruth no dia seguinte, relatou para Camila, e disse: acho que entendi o que é rendição. E ela disse: não entendeu ainda, mas está começando a experimentar. Existe uma diferença enorme. A ciência, curiosamente, descreve o que Beatriz estava vivendo em termos neurológicos precisos. Charles Duhigg, em O Poder do Hábito, explica como padrões de pensamento se tornam circuitos automáticos no cérebro e como a única forma de substituir um circuito não é destruí-lo, mas criar um novo que seja mais forte. A prática diária de rendição que Dona Ruth ensinava não era misticismo vago.
Era, neurologicamente, a criação de um novo circuito de resposta ao estresse que substituía a espiral de análise por um movimento de entrega. Beatriz viveu na primeira etapa por pouco mais de um ano, e foi no 14º mês que Dona Ruth anunciou algo que ela não esperava. Você está pronta para a segunda parte, mas preciso te avisar. Ela vai parecer contraditória. Beatriz esperou. Você passou um ano aprendendo a não confiar tanto na sua mente. Agora vou te pedir para usar a sua mente, mas de um jeito completamente diferente. A segunda etapa, o que Dona Ruth chamava de mordomia da mente, começou com uma pergunta. Beatriz, o que você sabe que poderia ajudar alguém ao seu redor? Não o que ela tinha, o que ela sabia. O conhecimento que ela havia passado anos acumulando, mas guardando como arquivo pessoal. Eu tinha estudado a Bíblia por décadas, ela contou para Camila. Tinha feito cursos, lido comentários, frequentado seminários e guardava tudo como se fosse propriedade minha. Não por egoísmo consciente, mas porque sempre achei que precisava saber mais antes de compartilhar, que não era boa o suficiente ainda. Dona Ruth citou a parábola dos talentos de Mateus 25. O servo que enterrou o talento por medo não o perdeu por maldade, perdeu por medo. E o juízo foi o mesmo. A instrução foi prática. Beatriz deveria começar um pequeno grupo de estudos bíblicos com mulheres mais jovens na igreja. Não um grupo sofisticado, uma roda de 5, 6 mulheres na sala da casa dela uma vez por semana. E ela deveria ensinar o que sabia, não o que ainda queria aprender. Eu fiz objeções por 3 semanas, Beatriz disse para Camila. Falei que não estava pronta, que havia mulheres mais capacitadas, que o grupo da igreja já tinha lideranças. Dona Ruth ouviu todas as minhas objeções com paciência e respondeu: tudo o que você disse é uma forma diferente de dizer que não confia que Deus sabe o que está fazendo ao te chamar agora. O grupo começou com 5 mulheres. Em 6 meses, eram 16. Mas o que Beatriz não esperava era o efeito colateral da mordomia. Ao ensinar rendição, ela se rendia mais profundamente. Ao explicar para outras mulheres como entregar pensamentos ansiosos a Deus, ela ouvia a própria voz dizendo coisas que ainda não havia internalizado completamente. É como se Deus usasse minhas próprias palavras para me ensinar, ela descreveu. Um dia, uma mulher do grupo, Patrícia, chegou chorando. O marido havia recebido diagnóstico grave. Ela estava em colapso de ansiedade. Beatriz sentou com ela, orou com ela e depois disse algo que veio de um lugar que ela mesma não conseguia explicar. Patrícia, você não foi chamada para resolver isso. Foi chamada para estar presente nele enquanto Deus resolve. Patrícia parou de chorar. Não porque o problema havia sumido, porque a frase havia tocado algo real. Quando Beatriz foi para casa naquela noite, ficou em silêncio por um longo tempo. E percebeu que havia dito para Patrícia exatamente o que precisava ouvir sobre a própria situação financeira que carregava há meses. Lucas 6,38 fala em dar e receber em boa medida. Beatriz estava descobrindo que a economia do reino funciona ao contrário da lógica humana. Quanto mais você doa o que tem, mais recebe o que precisa. E isso se aplica não apenas a dinheiro, se aplica à paz, à sabedoria, à clareza mental. Dona Ruth, Beatriz disse em um de seus encontros, acho que estou entendendo a segunda etapa. A senhora tomou um gole de café e respondeu com aquela economia de palavras que era sua marca. Agora vem a mais difícil. A terceira etapa demorou 4 anos para eu entrar. Beatriz disse para Camila com uma honestidade que deixou a jovem repórter desconfortável de um jeito produtivo. Não porque Dona Ruth não ensinava, porque eu resistia sem perceber. O descanso soberano, como Beatriz veio a chamar, não era sobre deixar de pensar. Era sobre parar de acreditar que seu pensamento era necessário para que Deus agisse. Existe uma diferença sutil, mas enorme, ela explicou, juntando as mãos. Na rendição, você aprende a não deixar o pensamento virar espiral. Na mordomia, você aprende a usar a mente para servir. Mas no descanso, você chega num lugar onde não precisa mais fazer esforço para render. Onde confiar em Deus virou mais natural do que preocupar.
E esse lugar não se constrói, ele emerge, depois de anos de prática fiel nas 2 primeiras etapas. Dona Ruth havia dito, quando anunciou a terceira etapa, 99% dos cristãos sabe obedecer quando precisam, sabe servir quando estão bem. Mas quando a crise vem de verdade, voltam ao controle, porque no fundo ainda acreditam que Deus precisa da ajuda deles para resolver. A crise de Beatriz veio no ano seguinte. Seu marido perdeu o emprego num corte de empresa. Os 2 filhos estavam no ensino médio, com vestibular à vista. A reserva financeira que tinham duraria 8 meses. E Beatriz, com toda a prática de 2 anos de rendição e 1 ano e meio de mordomia, percebeu na primeira semana que o padrão antigo começou a ressurgir. As noites de análise voltaram. Os cenários catastróficos voltaram. A planilha de contingência voltou. Ela foi para o encontro com Dona Ruth sem esperança de ouvir algo que ajudasse. Eu ouço sobre descanso em Deus há 3 anos, ela disse na sexta-feira. Mas quando a crise chegou de verdade, caí igual a qualquer pessoa que nunca ouviu nada disso. Dona Ruth não minimizou. Não consolou com versículo rápido. Ficou em silêncio por um tempo e depois disse, Beatriz, qual foi a última vez que você dormiu bem? Há 10 dias. E o que você fez nas últimas 10 noites? Pensei. E resolveu alguma coisa? Pausa longa. Não. Então, filha, Dona Ruth disse com uma suavidade que era mais cortante que qualquer dureza. Você passou 10 noites fazendo algo que não funciona. E o que você faria se eu te dissesse que existe uma alternativa que você já conhece, mas ainda não confia o suficiente para usar? Beatriz abriu Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Ela havia lido esse versículo talvez 500 vezes na vida, mas naquela manhã, na cozinha de Dona Ruth, com o peso de 10 dias de insônia, o versículo desceu de um jeito diferente. Não como informação, como convite real de alguém real. Eu chorei muito naquele dia, ela contou para Camila. Não de tristeza, de alívio, de perceber que a paz que eu buscava não era um estado mental que eu precisava conquistar. Era uma pessoa que eu precisava confiar. Os meses seguintes foram os mais estranhos da vida de Beatriz. A situação financeira não resolveu imediatamente. Durou quase 1 ano na incerteza, mas algo fundamental mudou nela. Ela não parou de pensar. Ela parou de acreditar que seus pensamentos tinham o peso de responsabilidade que ela sempre lhes atribuiu. Existe uma pesquisa citada no livro Mindset, da Carol Dweck. Beatriz disse para Camila, numa das digressões que pontuavam a entrevista, sobre como a mentalidade de crescimento versus a mentalidade fixa afeta não só o desempenho, mas a saúde mental. Pessoas com mentalidade fixa têm necessidade de controle porque precisam que os resultados confirmem seu valor. Pessoas com mentalidade de crescimento conseguem repousar no processo porque não dependem do resultado para se sentir seguras. Ela pausou. O que Dona Ruth me ensinou espiritualmente, a ciência descreve psicologicamente. Quando você descansa em Deus de verdade, você está, neurologicamente, saindo do modo de ameaça e entrando em modo de confiança. O cortisol cai, a clareza volta, não porque a vida ficou fácil, porque você parou de tratar cada situação como emergência existencial. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo fazei conhecidas as vossas petições a Deus em oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Beatriz sabia esse versículo desde os 12 anos, levou 41 para experimentá-lo. A crise financeira se resolveu, não da forma que ela havia planejado em nenhuma das suas planilhas noturnas, numa forma que ela não havia considerado, porque na época em que a consideraria, a ansiedade estava alta demais para ela pensar com clareza. Quando Camila chegou à parte da entrevista sobre o presente, Beatriz foi direta. Aos 56 anos, ela não vivia sem problemas, vivia sem a tirania dos problemas.
Semana passada, ela disse, recebi uma notícia médica que há 10 anos me teria destruído por semanas. Dessa vez, passei a tarde num estado que só consigo descrever como presente com a realidade e confiante no Deus que está acima da realidade. Ela olhou para Camila. Não é insensibilidade, é fé madura. Existe uma diferença. O grupo de mulheres que ela havia começado com 5 pessoas agora era uma rede informal de 3 grupos diferentes, liderados por mulheres que passaram pelo caminho e foram replicando. Dona Ruth havia falecido 2 anos antes, aos 83 anos, da mesma forma que havia vivido, em paz. Beatriz havia estado ao lado dela nos últimos dias, e o que mais a marcou foi que a única coisa que Dona Ruth lamentou foi, nas palavras da própria senhora, os anos que perdi tentando entender Deus antes de confiar nele. Depois sorriu e acrescentou, mas até isso, ele redimiu. Camila fechou o caderno. Depois abriu de novo. Dona Beatriz, se a senhora pudesse falar diretamente com uma mulher que está ouvindo sua história agora, que vive com a mente acelerada, que conhece a Bíblia, mas não sente a paz que ela promete, o que a senhora diria? Beatriz ficou em silêncio por quase 1 minuto. Camila esperou. Eu diria o que Dona Ruth me disse na primeira vez que eu reclamei que a disciplina do silêncio não funcionava para mim. Uma pausa. Ela disse, filha, você está tentando controlar o processo de aprender a largar o controle. Isso não funciona. E depois riu e disse, comece. Erre. Entregue o erro. Comece de novo. Deus não está esperando sua perfeição. Está esperando sua direção. Agora eu preciso parar a narrativa de Beatriz e Camila por um momento para falar diretamente com você. Com você que chegou até aqui. Com você que se reconheceu em algum ponto da história. Com você que talvez esteja escutando isso enquanto faz outra coisa, com parte da atenção aqui e parte já na próxima preocupação do dia. Existe uma verdade desconfortável que a geração de cristãos de hoje precisa ouvir. E eu vou dizer com amor, mas sem suavizar, porque o amor verdadeiro não protege a pessoa da verdade que a liberta. A maioria de nós não pensa demais porque é mais inteligente. Pensa demais porque não confia. E não confia porque, no fundo, acredita que Deus precisa da nossa ajuda para não errar com a nossa vida. É uma teologia nunca dita em voz alta, nunca confessada numa roda de oração, mas praticada toda noite nas espirais de pensamento antes de dormir. Se eu não pensar nisso, vai dar errado. Se eu não antecipar, vou ser pego de surpresa. Se eu não controlar, alguém vai me machucar. Isso não é fé. É autoproteção disfarçada de responsabilidade. A mentira que o mundo moderno e, infelizmente, parte da pregação moderna cristã reforçou é a seguinte: que Deus ajuda quem ajuda a si mesmo, que planejamento é espiritualidade, que a pessoa organizada, que prevê tudo, que nunca é surpreendida negativamente, essa pessoa está mais próxima do favor divino. E então você tem gerações de cristãos que sabem Filipenses 4:6 de cor e passam a noite ansiosos, e a contradição nem os incomoda mais porque normalizaram. Tiago 1:22 diz, sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você pode enganar a si mesmo de muitas formas. Uma das mais sofisticadas é estudar profundamente os princípios da confiança em Deus, sem nunca praticá-los. Acumular conhecimento sobre descanso sem descansar. Ter biblioteca cheia de livros sobre paz sem ter paz. E se sentir espiritualmente produtivo porque pelo menos está pensando sobre as coisas certas. Seja honesto ou honesta agora. Quantas vezes você orou pedindo paz e saiu da oração já planejando como resolver a situação com suas próprias forças? Quantas vezes você disse, entrego nas mãos de Deus, e na mesma hora abriu o celular para verificar se havia alguma atualização que mudasse o cenário? Quantas vezes você leu sobre descanso, concordou com tudo e voltou para a mesma espiral de pensamento 3 horas depois? Não é falta de fé, é excesso de confiança em si mesmo que ainda não foi conscientemente identificada e entregue. Mateus 7, versículos 21 a 23,
são os versículos mais assustadores do Novo Testamento para quem tem conhecimento bíblico sem obediência. Jesus diz que no dia final, muitos dirão, Senhor, Senhor, e ele responderá, nunca vos conheci. Não eram pessoas sem versículo, eram pessoas com muito conhecimento e pouca rendição. O problema delas não era ignorância, era desobediência sofisticada. A razão pela qual sua mente não descansa não é porque você ainda não encontrou a técnica certa. É porque ainda não tomou a decisão de confiar mais do que controlar. E isso não é uma decisão que você toma uma vez e pronto. É uma decisão que você toma toda manhã, toda tarde, toda vez que o pensamento ansioso bate na porta da mente. Wallace Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, escreve que existe uma certa maneira de fazer as coisas que produz resultados consistentes e que a maioria das pessoas falha não por falta de esforço, mas porque trabalha no caminho errado. O caminho errado para a paz mental não é mais análise, é menos controle. Não é mais preparação, é mais confiança. O esforço está sendo colocado no lugar que não produz o resultado desejado. Então, o que você faz com isso agora? Primeiro, escolha uma área da sua vida onde o pensamento excessivo está mais ativo. Só uma. Não resolva tudo de uma vez. Finanças, relacionamento, saúde, carreira, decisão pendente. Escolha a que mais consome energia mental. Segundo, encontre o princípio bíblico específico para aquela área. Não um versículo motivacional genérico. O princípio que se aplica diretamente àquele contexto. Sobre finanças, Malaquias 3:10, Lucas 16:10. Sobre relacionamentos, Efésios 4:32, 1 Coríntios 13. Sobre decisões, Provérbios 3:5, 6, Salmos 37:5. Encontre o princípio e leia-o todo dia por 30 dias. Terceiro, entre na rendição. Crie uma prática diária de silêncio intencional. Não meditação em sentido vago. Silêncio específico diante de Deus, onde você nomeia os pensamentos que chegam e os entrega em oração, um por um, 10 minutos, todo dia, antes de verificar o celular. Quarto, quando dominar a rendição naturalmente sem forçar, comece a praticar a mordomia. Use o que você sabe para servir alguém. Compartilhe o que aprendeu. Ensine mesmo sem se sentir pronta. A multiplicação acontece no movimento de dar, não no acúmulo de guardar. Quinto, não tente chegar no descanso soberano por vontade. Ele emerge. É um fruto, não uma técnica. Continue fiel nas 2 primeiras etapas por tempo suficiente para que a confiança em Deus vire o padrão natural da mente, não o esforço consciente. José passou anos na prisão sem entender o plano. Davi passou anos sendo perseguido por Saul sem entender o tempo. Daniel continuou orando, mesmo quando orar era proibido por lei. Ruth seguiu Noemi para um país estranho, sem nenhuma garantia de futuro. Nenhum deles tinha certeza. Todos tinham direção. E James Clear, em Hábitos Atômicos, documenta exatamente o que a Bíblia descreve. Que sistemas consistentes, aplicados no tempo certo, produzem resultados que objetivos isolados nunca produzem. Não é a intensidade do esforço, é a fidelidade da prática. Beatriz terminou a entrevista com Camila num fim de tarde de quinta-feira. Quando Camila desligou a câmera, as duas ficaram em silêncio por um momento. Depois Camila disse, mais para si mesma do que para Beatriz: "Eu precisava muito ouvir isso hoje." Beatriz sorriu. "Eu também precisei ouvir quando tinha a sua idade. Desperdicei 32 anos. Mas Deus redimiu cada um deles." Camila pegou o equipamento e se preparou para sair. Na porta parou e se voltou. "Dona Beatriz, a senhora tem algum arrependimento?" A senhora ficou na poltrona, com as mãos cruzadas no colo, com aquele sorriso que desconcertava. "Sim, não ter confiado mais cedo. Ter achado por tanto tempo que meu trabalho mental era indispensável para que Deus trabalhasse, que se eu parasse de pensar, as coisas desmoronariam." Uma pausa suave. "As coisas não desmoronaram quando eu parei. Deus, que nunca havia parado, ficou visível." E então, com toda a simplicidade de quem já não tem mais nada para provar e tudo para testemunhar, acrescentou: "Transformação
não é sobre ser perfeita desde o primeiro dia. É sobre se tornar tão confiante em Deus que a paz começa a parecer mais natural do que a ansiedade. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Beatriz guardou a fé. Não perfeitamente, fielmente. E a diferença entre essas duas palavras é onde a maioria das pessoas perde anos da própria vida. Jeremias 6,16 diz: Assim diz o Senhor, parai nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. O caminho não é novo, o caminho é antigo, o caminho é testado, o caminho funciona. Rendição, mordomia da mente, descanso soberano. Esse é o silêncio obediente, e ele está disponível para você hoje. Então quero te fazer um convite final. Se você ainda não está inscrito neste canal, clica no botão de inscrição agora e ativa o sininho para receber todos os próximos vídeos. Cada semana tem conteúdo novo para ajudar você nessa jornada de fé prática e transformação real. E me conta nos comentários, qual é a área da sua vida que você vai começar a entregar a Deus esta semana usando o silêncio obediente? Quero ler cada resposta. Sua história importa. Se você quer se aprofundar ainda mais nos princípios que conversamos hoje, dá uma olhada no nosso shopping. Lá você encontra livros incríveis que complementam perfeitamente esses princípios bíblicos, como A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles, e O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. São ferramentas que, combinadas com a Palavra de Deus, aceleram muito esse processo de transformação. Obrigado a você que ficou até o final. Você não ficou aqui por acidente. Você é um dos poucos verdadeiramente dispostos a mudar de verdade, não apenas a consumir conteúdo sobre mudança. E essa disposição já é o começo da rendição. Agora vá e comece. Entre na primeira etapa. 10 minutos de silêncio amanhã de manhã. Só isso. E daqui a anos, olhando para trás, você não vai acreditar que era a mesma pessoa. Que Deus abençoe cada passo da sua jornada. Até o próximo vídeo.